Depois do anúncio do novo modelo de pedágio, a semana começou com discussões sobre esse assunto na Assembleia. Veja na reportagem. E eu percebi, na verdade, excelências, que o governador Ratinho é um sedutor. Porque ele fez com que o presidente Lula pudesse desdizer aquilo que afirmou durante ainda o processo eleitoral, quando prometeu que não implantaria 15 novas praças de pedágio no Paraná e muito menos que faria um pedágio com preço superior a R$ 5,00. Que o Brasil não é para amadores mesmo. Porque o que está acontecendo nas concessões, embora tenha mudado, são dois governos diferentes que lidaram com o tema, é de fato de assustar. Mas o governo Lula aceitou um pedágio que foi montado pelo governador Ratinho e pelo então presidente Bolsonaro, junto com o G7 e inúmeras isenções fiscais. O povo do Paraná irá sangrar mais 35 anos com este modelo. Vossa Excelência, vir falar de pedágio aqui, me desculpe. O pedágio baixou ou acabou? Alguém pode me socorrer? Não, eu estou falando, presidente. Eu estou falando, presidente. O senhor me garanta aqui. Deputado... O senhor fique quieto que eu estou falando. Deputado Artagão. Eu estou falando. O assunto pedágio, como sempre, dividiu as opiniões na Assembleia. O deputado Romanelli, que fazia parte da antiga frente parlamentar sobre pedágio, diz ter ficado surpreso com a decisão tomada pelo governo federal de apoiar esse novo modelo que prevê 15 novas praças de pedágio, totalizando em 42 por todo o estado do Paraná. Para o deputado, vários pontos importantes foram deixados de lado. Nós queríamos que houvesse uma garantia real, que seria um depósito de caução em dinheiro ou títulos públicos federais. Infelizmente, não será essa a garantia. Muitos deputados levaram a preocupação com o valor do pedágio para o plenário. Antigamente, o estado do Paraná tinha uma das tarifas mais altas do país. Porém, quando o governo do estado idealizou esse novo modelo de pedágio, garantiu que uma das grandes preocupações é que a tarifa fosse mais baixa em relação à última concessão aqui no estado do Paraná. Porém, muitos deputados estão se questionando se isso realmente será viável. Se nós calcularmos, vou dar um exemplo, para o nosso litoral, que todo mundo usa o pedágio, que tem que pagar o pedágio São José dos Pinhais. O veículo leve, por exemplo, quando encerrou o processo, o contrato, estava R$ 23,30. Né? Quando o governo divulgou a nova modelagem de pedágio, ele disse que esse pedágio de R$ 23,30 custaria R$ 13,65. Né? Quando você calcula essa tarifa agora atualizada pelo IPCA, né, para fevereiro de 2023, nós estamos falando de uma tarifa de R$ 21,60. Se você considerar que esse preço ainda vai ser reajustado até o final do ano, na verdade, o preço do pedágio corre o risco de voltar muito parecido com o que era antes, né? Para o líder da oposição na Assembleia, deputado Requião Filho, agora é o momento de cobrar do governo federal coerência entre o discurso e a prática, além de buscar, se necessário, apoio judicial. Eu sou contra o pedágio. Quem é a favor do Paraná é contra o modelo de pedágio do Bolsonaro, do Ratinho e agora do governo Lula, infelizmente. Pois eu trabalhei para eleger o Lula com outra proposta de pedágio para o nosso estado. O pedágio busca gerar perto de 40 bilhões de reais em obra e vai custar mais de 200 bilhões de reais para o povo do Paraná. O que vai acontecer? O governo Ratinho, através da imprensa, que boa parte dela pertence à sua família, vai dizer que as obras são conquistas do governador Ratinho e que o preço caro do pedágio, apesar de ser de um modelo elaborado por ele e por Bolsonaro, é culpa do governo Lula. Já o vice-líder do governo no Poder Legislativo e também presidente da Comissão de Obras Públicas, Transporte e Comunicação da Casa, deputado Gugu Bueno, diz que já era esperado que o valor do pedágio não fosse tão baixo como foi divulgado anteriormente, já que muitas obras necessárias estão previstas no modelo.
Nós estamos falando de um pacote de mais de 50 bilhões de investimentos que são necessários para a infraestrutura do Paraná. E é claro que um pacote de 50 bilhões de investimentos não caberia numa tarifa de R$5, mas houve esse discurso durante a eleição passada e havia uma ala política do governo federal que estava presa nesse discurso, né? E, obviamente, que nós defendíamos a questão técnica. Um projeto elaborado pelos técnicos da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Paraná, os técnicos do Ministério da Infraestrutura, que buscam um equilíbrio entre a necessidade desse grande pacote de investimento e a tarifa mais justa possível. Nessa terça, o assunto continuou a repercutir na Assembleia. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça apresentou uma proposta na reunião que será encaminhada para o secretário de Estado com uma série de leis para que sejam incluídas nos contratos de pedágio. São leis aprovadas pela Assembleia Legislativa, já inclusive sancionadas pelo governador, que, portanto, estão valendo. Leis que criam alguns tipos de previsões, prerrogativas ou até mesmo direitos para a população paranaense em relação às rodovias concessionadas. Nós temos algumas questões que tratam, por exemplo, sobre a saúde, né? Situações graves de saúde, o deslocamento poderia ser para tratamento de saúdes graves, né? O deslocamento, você tem um benefício, você tem a questão dos autistas também, né? Você tem um benefício, tem a criação de um pedagiômetro, que é uma forma de controle. Não cabe nesse momento a gente discutir se deve ou não deve constar. São leis aprovadas. Se são leis aprovadas, elas precisam ser obedecidas. O presidente da Assembleia, como mediador de todo esse debate, diz que a decisão do governo federal não atendeu à expectativa da oposição e, por isso, o assunto está repercutindo novamente na Assembleia. Houve, enfim, uma discussão ampla em Brasília, os deputados estaduais daqui foram para lá, mas prevaleceu a decisão, né, da vontade da maioria do ministro de Infraestrutura, sem respeitar a decisão da bancada da oposição. E é claro que a oposição está reagindo, mas, infelizmente, né, esse debate ele já causou muitos dissabores aqui na casa e ontem, mais uma vez. O assunto deve continuar em discussão na Assembleia pelos próximos dias. Pois é. Sejamos sinceros. O que é melhor numa reportagem dessa aí? Você emitir uma opinião ou você omitir uma opinião? Porque nesse mundo aí deles não é fácil, hein, gente? A opinião basicamente é o seguinte: nós queríamos a 277 funcionando. É isso que a gente quer. Agora, do jeito que vai ser, aí eles que discutam lá, que briguem, né? Porque é com eles, é na linguagem deles, é no mundo político, que muitas vezes o cidadão comum não entende como é que pode, como é que é. Você não viu ali, o deputado falou assim: alguém me responda aqui, quem que é de graça ou não sei quanto. Alguém falou lá, ele disse: eu estou falando, presidente. Não quero que me interrompa. É o mundo político deles, que a gente muitas vezes não consegue entender. O que todos querem é a rodovia funcionando. Só isso. E que tem muitos problemas, tem muita polêmica nisso tudo que vai dar pano para manga ainda. Vamos acompanhar, né?